Shalom, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso programa de todas as quintas-feiras com Angola, em parceria com o meu programa Ao Amanhecer da Noite. Não tenho muita coisa a dizer hoje, porque já passamos na introdução. Hoje vamos entrar mais na síntese, vamos ser um pouco mais curto e objetivo. Mas antes de mais, como nos recomenda a carta de Timóteo, capítulo 2, verso 1, em que, antes de mais tudo, que façamos orações, inclinemos nossas cabeças em oração. Pai da glória, obrigado mais uma vez. A Bíblia me diz que o seu povo será ensinado por ti mesmo. Coloca a palavra na boca do teu servo e que esses oráculos sejam soluções de vida para o seu povo, em nome de Jesus. Amém. O nosso tema, na verdade, é o teu destino te reclama. Vimos na semana passada, na quinta da semana passada, e desde já queríamos aproveitar e endereçar nossas sinceras desculpas pelo atraso que tivemos na publicação do vídeo, e desta vez não permitiremos que sucedidos do gênero venham mais a acontecer. Hoje vamos falar de um outro subtema. Estamos sempre no destino te reclama, o teu destino te reclama, mas vamos abordar mais Deus mudou o vosso mal para o bem. Queremos olhar para a história do José. Vamos passar rapidamente na carta de Gênesis, no seu capítulo 37, verso 1 até 11. Assim diz a palavra do Senhor. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. Pois lhes disse: ouve, peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deverás, reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: que sonho é este que tiveste? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse caso no seu coração. Passamos rapidamente na carta de Gênesis, no capítulo 50, no seu verso 18 a 20. Rapidamente. Depois vieram também os irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: somos teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente na vida. A palavra do Senhor. Amados ao Senhor, conforme acabamos de explicar aqui, já demos a nossa introdução ao tema. Hoje vamos entrar rapidamente nas nossas considerações. O autor deste livro de Gênesis, na verdade, é o próprio Moisés. Ele escreveu esta carta quando ainda peregrinavam no meio do deserto, aí entre os anos 1450 a.C. até mais ou menos 1410 a.C., durante a sua passagem no deserto e no Monte Sinai. Na verdade, o propósito de Gênesis é descrever a criação do mundo
e determinar a escolha de um Deus divino a um povo, de modo que ele possa colocar o seu reinado na terra e para que esse povo também pudesse adorar a Deus. E estamos aqui num contexto da região do Médio Oriente, aí onde se encontrava o povo. O que significa dizer Gênesis? É o Bereshit, é o começo, é o princípio de tudo, o começo de todas as coisas. Considerações acerca da carta de Gênesis. Na verdade, é uma carta que determina tudo. Eu digo que a Bíblia, o seu começo e o seu fim, o Gênesis já prediz tudo, já determina todas as coisas. Na verdade, todas as outras coisas que a gente vive depois é simplesmente uma sombra daquilo que já aconteceu no Antigo Testamento e temos a sua realização no Novo Testamento. Então, Gênesis é uma carta capital, e não só Gênesis, falamos de todo o Pentateuco, nomeadamente o próprio Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Dominando essas 5 cartas, teremos uma visão muito ampla, no sentido mais lato das coisas. Portanto, aqui estamos a ver a história de José. José era o filho da Raquel, era o filho da esposa mais querida, era um dos menores. Aos 17 anos, o seu pai o amava bastante porque era o filho da sua velhice. Mas o que me alegra aqui, logo no primeiro verso de 37, a Bíblia diz o seguinte, que o Jacó viveu na terra de peregrinação do seu pai, ou seja, o Jacó esteve na terra aonde passou seu pai, aonde esteve o seu pai. Eu queria dizer o seguinte, os nossos pais traçam caminhos, os nossos pais deixam-nos legados, os nossos pais deixam-nos heranças que por sua vez deixam certas forças pela natureza, fazem com que essas forças espirituais, esses legados, essas heranças possam nos reclamar, possam nos conduzir a certos caminhos para nós podermos herdar, de um bom sentido ou de mau sentido. Aqui estamos a ver que os mesmos caminhos que o próprio Isaac passa, era o mesmo caminho que o Jacob estava a passar. Amados ao Senhor, deixa-me te dizer que nós temos os laços familiares que podem nos conduzir para o bem e os laços familiares que podem nos reclamar para o mal. Vejamos aqui um exemplo. O próprio Abraão, quando peregrina, quando vai ao exílio no Egito, na verdade, ele nega a Sara como se fosse sua esposa. Ele nega a Sara completamente que é sua esposa e reclama a Sara como se fosse a sua irmã. E este hábito acabou por acontecer na mesma, ou também com o seu filho, que é o Isaac, que nega a Rebeca como esposa quando esteve em Gerar, quando o povo passava fome. Então aqui estamos a ver um exemplo muito prático, que nós temos uma espécie de herança, que é a mentira, do pai para o filho. Existem forças do costume, legados culturais, existem heranças dos nossos ancestrais que podem prejudicar toda uma geração. Por exemplo, podemos notar famílias que vivem só em poligamia. Podemos ver que há famílias que o celibato reina para sempre. Podemos ver que há famílias que não conseguem atingir 40 anos, têm tido mortes precoces. Podemos ver aqui também mulheres estéreis. Há famílias que ninguém consegue viver a felicidade de um casamento. Existem famílias que ninguém consegue atingir o ápice da literatura. Academicamente ninguém consegue ser engenheiro, ninguém consegue terminar a escola. E quando alguém consegue, começa a dar os primeiros passos, lá vem a força que reclama para o mal. Então, amados Senhor, é necessário que tenhamos aqui atenção, porque o sangue que corre nas nossas veias são os sangues dos nossos pais. E tem uma força sobrenatural que podem reclamar-te, para o mal ou para o bem, para os laços familiares, para as potestades familiares ou espirituais. Então aqui estamos a ver que o mesmo caminho que Isaac passa, o próprio Jacó também passa por este caminho e ainda age da mesma maneira que o Abraão agiu, o Isaac também age. E estamos a ver essa mesma mentira acabou por perpetuar também na vida do Jacó, que era um enganador. Então aqui estamos a ver uma situação entre duas mulheres, amados. O Jacó tinha duas esposas. Uma delas é a Lia, que era a primeira, a menos querida. A segunda é a Raquel, que era a mais querida. Mas Deus, na sua soberanidade, soube fechar a madre da Raquel. E a Lia dava os seus frutos
que são os filhos, ao seu marido. Independentemente de dar os filhos, não era a mulher mais querida. Amados do Senhor, quero chamar a atenção aqui das mulheres, quero chamar a atenção aqui dos homens. Não existem filhos capazes de prender um homem num casamento. O efeito de uma mulher dar filhos a um homem não implica dizer que este homem ficará preso consigo ou amará-te mais do que todas as outras mulheres. Os filhos devem ser o fruto de um verdadeiro amor. Os filhos não podem ser um triunfo, não podem ser um caminho em que uma mulher encontra para poder prender o homem em suas mãos. Exemplo prático. A Penina teve 10 filhos. O próprio marido da Penina diz a Ana quando a Ana chorava. O Elcana reclama, diz: não sou eu melhor do que há 10 filhos. Ele se endereçava aos filhos que ele teve com a Penina. Amados do Senhor, mulheres, filhos não são triunfos. Filhos não são situações, não são condições sine qua non para que um homem possa ficar com uma mulher. Então aqui estamos a ver a disputa entre duas irmãs. A Lia e a Raquel disputavam muito. E a disputa entre os dois acabava também por beliscar de certa forma a relação entre os seus filhos. Por isso vamos ver que o José, ao invés de andar com Rubem, ao invés de andar com Judá, ao invés de andar com Simeão, ao invés de andar com outros, com Levi, ele andava mais com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que são as empregadas, digamos assim, das mães principais, que é a Lia e a Raquel. Então, aquela disputa, aqueles choques que eles tiveram entre as duas, acabou por beliscar a relação dos dois. Então, o José acabava por amar-se mais com Datã e o Naftali, o Gad e Azer. O problema que está no cerne da poligamia, amados do Senhor, é que a preferência do homem cairá sempre sobre uma mulher. Porque a lei do Moisés é clara. Se tu consegues amar duas pessoas da mesma maneira, então que a tenhas. Hoje está mais do que provado que não existe homem nessa terra capaz de separar ou dividir o seu amor 50% entre duas mulheres. Ninguém consegue amar duas mulheres de forma partilhada. Então o José era o filho mais amado de Jacó. E Israel, que é o Jacó, amava mais a José. A Bíblia está me dizendo o seguinte, que o pai, por amar tanto o seu filho, acabou por fazer uma túnica de várias cores. O efeito de Jacó amar mais a José fez com que, primeiro, os filhos do próprio Jacó odiassem a José. Segundamente, o seu grande amor acabou por lhe impulsionar, por lhe levar a dar uma túnica ao filho que é o José. Amados do Senhor, pais e parentes, atenção que existem muitos problemas que existem nos seios de problemas, que a sua origem é a maneira com que os pais tratam os filhos. É a maneira com que os pais têm preferência entre os filhos. É a maneira com que os pais têm certas proximidades com o filho A ou com o filho B. Então nós devemos ter muita atenção, porque hoje as contendas entre os filhos, hoje o ódio entre os filhos, as disputas no seio das famílias, estão a ser originadas, essas coisas todas, por causa de algumas preferências, de alguns tratamentos diferenciados que os pais têm diante dos seus filhos. E essa coisa não é só a nível das famílias, a nível dos empregos, a nível das igrejas está a acontecer, a nível das amizades, existem sempre preferências. E isso, amados do Senhor, acaba de certa forma beliscar corações daquelas pessoas que são mais sensíveis. Tenhamos atenção e tenhamos o cuidado da maneira com que nós iremos tratar os nossos filhos. A Bíblia me diz que o Israel fez uma túnica para o seu filho José. O Israel, o Jacó, fez uma túnica, não só túnica, mas adornada para ofertar ao seu filho. Aqui estamos a ver a grande manifestação do amor. Amados do Senhor, o grande sinal do amor, o grande primeiro sinal do amor, a grande manifestação, o ápice do amor é de dar.
Quem ama, amado ao Senhor, deve dar. A Bíblia me diz na carta de João, no seu capítulo 3, no seu verso 16, de tal forma que Deus amou o mundo. Ou seja, de tal forma que Deus amou-te quando estavas na prostituição. De tal forma que Deus amou-te quando estavas no pecado, quando estavas na bebedeira, quando eras assaltante, quando eras bandido. Esse Deus amou-te dentro do mundo e Ele deu o que é? O seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então a manifestação do coração de Jacó, do seu grande amor que ele sentia pelo seu filho, impulsionou-lhe, levou-lhe a fazer uma túnica adornada e deu a seu filho. Sem se esquecer que o ato que ele estava a fazer, que ele estava a posar diante de outros filhos, estava a dar, na verdade, de certa forma, poder ao José. Ele estava a empossar o José. Ou seja, aquilo foi um ato de empossamento do ofício sacerdotal. Na verdade, o José estava a ser considerado como se fosse o primogênito. Estava a ser considerado como o mais favorito, aquele que irá dirigir todo mundo. Ou seja, ele estava a ganhar ou a herdar o domínio sobre seus irmãos. Ele era a escolha perfeita para o engrandecimento do próprio povo de Israel. Isso por quê? Porque a bênção que o próprio pai teve não foi uma bênção lícita. Deixa-me te chocar um bocado na tarde de hoje. A bênção que Jacó teve não foi ganhada de uma forma lícita. Ele ganha essa bênção roubando, pela orientação da sua mãe Rebeca. Quando Esaú vai à caça, ele pega uma das ovelhas e leva ao seu pai. Prepara uma comida para entregarem ao seu pai. O que acontece? Ele rouba a bênção, ele usurpa a bênção do seu irmão mais velho. Então também ele fica condenado de viver uma bênção em sua plenitude. Tenhamos atenção por aquilo que nós ganhamos. O teu dinheiro não pode ser de forma ilícita. O teu carro não podes comprar de forma ilícita. O teu emprego não ganhas de forma ilícita. Tenhas a sua esposa, os seus filhos licitamente. Existem hoje mulheres no mundo que estão à procura dos quimbandeiros, dos adivinhadores para poder prender homens. Existem homens hoje também que estão à procura de quimbandeiro para poder assegurar um emprego, para poder assegurar uma posição no emprego, uma posição social. Amados do Senhor, não viverás essa bênção de forma plena. O segundo ponto aqui estamos a ver. O José vive a promessa do seu pai. Por quê? Porque a promessa do pai foi... O pai usurpa a bênção no seu irmão. Rouba a bênção do irmão. Então, como não será perpetuada de forma eterna, o outro filho deve que viver isso. Ou seja, as bênçãos que o Jacó recebe do pai, no capítulo 27 de Gênesis, no seu verso 28 a 29, onde o pai estava a abençoar o filho, na verdade, essa bênção recai sobre José. Porque o Jacó só tinha um irmão. Mas a bênção que estava a ser proclamada sobre o Jacó era que os filhos das tuas mães. Ora, Isaac só tinha uma mulher. Aleluia. Na verdade, aqui estamos a ver a materialização da promessa, a personificação da promessa que foi direcionada para o Jacó a ser transferida para o José. Eu estou a profetizar sobre a vida de alguém que a bênção que está sobre você, que transcende as gerações, a bênção que está sobre você, que transcende sobre todos os seus filhos, até a quarta, até a quinta, até a milésima geração. Amados ao Senhor, a túnica, a Bíblia me diz que tinha várias cores. O que significa dizer várias cores? Estamos a ver aqui o fim de uma hereditariedade. Ou seja, o pai tinha o nome de Jacó. E o nome de Jacó significa dizer o enganador. Aquele que rouba, aquele que sabe persuadir para o mal. Agora o pai entende que já desde Abraão há uma mentira que está a ser perpetuada para todas as gerações. E de modo que eu pudesse parar esta maldição, este mal, essa hereditariedade que nós estamos a viver em nossas famílias, eu devo fazer uma túnica de várias cores que está a simbolizar o arco de Deus. O que é o arco de Deus? O arco de Deus é a promessa de Deus em que nunca mais mataria a terra com
o dilúvio. Ou seja, em outras palavras, de forma espiritual, o Jacó estava a parar com toda uma mentira, de modo que não pudesse progredir em outras gerações. Estava a parar com uma hereditariedade de mentira, hereditariedade de usurpação, de roubalheira. Eu estou a profetizar sobre a vida de alguém, que de hoje em diante a tua vida seja uma vida de verdade, que nada que os seus parentes fizeram no passado possa transcender a vossa geração, em nome de Jesus Cristo. Então Jacó, ele percebe esta coisa, porque ele era um homem que teve contato com Deus. Então todas as maldades, todo o mal fica para trás. E aquela túnica, embora que traz o empossamento do ofício sacerdotal, o seu segundo passo, a sua segunda missão no corpo de José, era terminar com toda uma maldição, com a herança da mentira. Então aqui estamos a ver uma história em que José era o filho mais amado. Fez com que os seus próprios irmãos o odiassem. Fez com que os seus próprios irmãos o fizessem mal. A Bíblia me diz que ele foi visitar os seus irmãos em Siquém e não os encontrou. E quando os seguiu a uma outra terra, a Bíblia me diz que começaram a maquinar em seus corações para matar o seu próprio irmão. Então aqui estou a ver uma coisa. Com todo o empossamento que estava sobre José, com toda a bênção que estava sobre José, com todos os sonhos que José tinha, os seus irmãos começam a maquinar para o vender. E isso acontece. Amados ao Senhor, podemos hoje falar que eu não vou dar confiança ao meu vizinho porque ele é bruxo. Eu não vou dar confiança ao meu colega porque ele se comporta mal. Eu não vou ligar àquela pessoa porque ele é uma pessoa. Mas agora veja aqui. Estamos diante de uma situação que os teus próprios irmãos estão a te fazer mal. Os teus próprios irmãos estão a te caluniar. Os teus próprios irmãos estão a cobiçar aquilo que é teu. Os teus próprios irmãos estão a planejar fazer-te mal, amado ao Senhor. Nessa situação, o que é que tu dirás? Se fosse uma outra pessoa, vou dizer que não, vou parar de andar com essa pessoa, não há problema nenhum. Agora, se for uma pessoa de fora, de família, o teu braço, o sangue dos teus sangue. Então, amados do Senhor, embora que ele tinha toda essa promessa, o amor do seu pai, todos os seus sonhos, o José é vendido. José é vendido. O salvador da família é vendido. Aquele que tirará a vergonha da família é vendido. O futuro governador é vendido. O homem forte e valente é vendido. Queria falar na tarde de hoje a uma pessoa. Tenha a determinação. Pouco importa a tua situação atual. Pouco importa o tempo que você está a passar agora. Pouco importa as suas preocupações. Pouco importa este desemprego. Pouco importa a falta de casamento. Pouco importa a falta de carro de viagem. Pouco importa tudo, porque as suas promessas estão contigo mesmo. Não importa onde tu estiveres. Não importa as situações que tu estás a passar. Eles podem mexer no teu corpo, podem mexer na sua saúde, mas nunca mexerão as promessas que Deus colocou em tua vida. Ninguém é capaz de receber a bênção que Deus colocou na vida de alguém. Então, amados Senhor, não se preocupe com nada. E ainda quero lhe dizer mais além. Nem olhes para a glória dos outros. Não olha para a elevação dos outros, porque a tua elevação será maior do que a elevação de outras pessoas. José só entra no Egito como escravo, entra como empregado, entra como alguém que estava a servir, mas afinal de contas havia um trono que estava lá guardado, havia uma promessa que estava lá guardada. Uma pessoa na tarde de hoje que está a sofrer perseguições, que está a sofrer calúnia, você que está na prisão, que está a ser maltratado, você que está a sofrer por aquilo que você não fez, saiba que esse Deus é capaz de te resgatar lá onde você está e te levar no lugar mais alto da sua vida. Amados ao Senhor, não olhe para a bênção dos outros, nem para a elevação, nem para a glória. O que Deus reservou para você soará melhor, porque Ele conhece o melhor caminho de te fazer andar e de onde Ele vai te levar. Escutai, eleva na verdade os seus olhos na montanha, de onde virá o teu socorro. O teu socorro não vem das mãos do teu pai. O teu socorro não virá da mão da tua mãe. O teu socorro não virá da mão de nenhum teu marido, nem da tua esposa. O teu socorro, amado Senhor, virá das mãos de Deus. A Bíblia me diz que o choro pode durar uma noite, mas logo pela manhã a felicidade vem. Amados ao Senhor, mantenham seus olhos fitos em Jesus. Havia um discípulo de Jesus,
que quando viu Jesus andar no mar, todos os outros discípulos começaram a falar: esse é fantasma, esse é um bruxo, esse é um espírito maligno. Mas havia um que disse: não, esse aqui é o meu mestre. Amados ao Senhor, a situação que estás a ultrapassar de dificuldade, os teus problemas, que não te façam temer. Mantenha os seus olhos fitos em Jesus Cristo e Ele irá transformar o meu ambiente a seu favor. O Pedro, quando olha para os olhos de Jesus Cristo, a Bíblia me diz que ele disse: mestre, se és tu, diga alguma palavra para que eu venha ter contigo. Enquanto que ele mantinha os seus olhos fitos em Jesus, a atmosfera transformou-se a seu favor. O Pedro andou sobre o mar. O Pedro dominou a natureza. Da mesma forma que há tempestade no mar, há problemas. Mas tu, amado ao Senhor, mantenha os seus olhos fitos em Jesus. Mantenha a sua fé inabalável, intacto, olhando para Jesus. Quero lhe assegurar, na tarde de hoje, que esse Jesus que eu sirvo, que eu conheço, que operou grandes milagres em minha vida, Ele é capaz de te fazer sorrir. Esse Deus que chamou-me no ministério evangélico, Ele é capaz, com o primeiro choro do teu bebê, enxugar todas as suas lágrimas do passado. Esse Deus é capaz, com o primeiro salário do novo emprego que você ganhará, recuperar todo o tempo perdido, amado ao Senhor. Esse Deus não abandona os que lhe procuram. Davi está dizendo: eu cresci, envelheci, não cheguei de ver um justo abandonado. Então, como minha conclusão na tarde de hoje, eu queria lhe dizer o seguinte: o tempo de Deus não é igual ao tempo dos homens. Deus pensa diferente. Não procura que a tua vida siga os mesmos passos de outras pessoas. Procura que a sua vida siga os passos de Deus, porque Ele conhece melhor o caminho que vai te levar para a sua salvação. Essa era a nossa mensagem para o dia de hoje, com a promessa de voltarmos na quinta-feira. Queria agradecer ao meu irmão Fiston Mbemba, que está na organização. Que Deus o abençoe bastante. Conforme disse da outra vez, é necessário pessoas do gênero para que o Evangelho seja propagado. Vamos fazer a oração. Pai da glória, o mundo das trevas levantou-se contra seus filhos. Covid levantou-se contra seus filhos. A pobreza levantou-se contra seus filhos. O mundo das trevas reclama-nos para o mal, quer nos ver no precipício. Mas a Bíblia me diz em Gênesis 50, 18 a 20, por mais que eles intentem para o mal, por mais que eles planejem, maquinem o mal, Deus é capaz de transformar este mal para o bem. Jesus, eu serei a cabeça e nunca a cauda. Podem me ver a sofrer, mas verão-me, Pai da glória, como eu subirei na mesa do trono. E o meu cálice irá debordar, transbordar diante dos meus inimigos. Pai, a todos quantos que acompanharam essa pregação, os abençoe. E os que acompanharão no futuro, Pai, que o Espírito que acompanha a palavra do seu servo possa levar a revelação, a lucidez, a luz, Pai, na vida dos seus filhos. À frente do seu povo seja o guia, atrás como protetor e ao lado como amigo fiel. Assim oremos em nome de Jesus Cristo. Amém.